Opa, aqui é o Danilo Mazzuchin, eu quero conversar com você hoje sobre vendas, como que nós podemos aumentar as nossas vendas. É natural que para poder vender nós temos que nos relacionar e durante o processo do relacionamento algumas objeções elas ocorrem. E por vezes essas objeções, elas são objeções difíceis de serem, entre aspas, quebradas. São objeções que quando nós recebemos, paralisamos. E aí eu digo para você, se você receber uma objeção e você paralisar, naturalmente você não conseguirá vender. O que que eu busco, ou o que que eu buscarei trazer para você aqui neste conteúdo? Se você já me segue há algum tempo, você sabe que eu nunca falo de algo que eu não realizo. Eu sempre busco falar de algo que eu vivo e, se possível, que eu tenho bastante expertise, bastante experiência. Então agora eu quero falar para você sobre as objeções ou a quebra das objeções. Eu já vou falar um pouquinho sobre esse conceito de quebra de objeções que acontecem durante o processo de uma reunião sendo realizada. Às vezes, essa reunião através de um telefonema, através de uma reunião de fato online, uma reunião presencial, está numa negociação. E então, acontecem dessas objeções ocorrerem. Na Mazuquim isso é muito comum, é normal, qualquer negócio que precisa de fazer venda. E qual é o negócio que não precisa de fazer venda? Todo e qualquer negócio, do menor ao maior, não é verdade? Precisa de vender e, se possível, vender cada vez mais, cada vez com um ticket médio melhor, maior. Então, essas objeções que eu irei trazer para você agora e como quebrar essas objeções são extraídas da Mazuquim. E por que eu olhei aqui para minha esquerda? Eu olhei para minha esquerda porque eu deixei uma tela aberta com o fluxo de cadência da Mazuquim. Então, o que acontece é o seguinte, quando entra um novo colaborador para o comercial da Mazuquim, ele já ganha essa bíblia aqui, ao qual ele terá a objeção que geralmente o cliente ele faz, como quebrar essa objeção. Exemplo, aqui eu tenho uma. Achei o valor alto para mim. Será que o seu cliente ele já disse isso para você? Achei o valor alto? Geralmente, se você trabalha num ticket médio um pouco mais elevado, um ou outro pode achar alto. E como que você se sobressai dessa objeção? Então vamos lá. Antes de fato começar o nosso conteúdo, só quero contextualizar um ponto para você. Na minha opinião, nós não devemos ou não é elegante chamar de quebra de objeções. Eu não trabalho com quebra de objeções. Quebrar é como se eu pegasse essa caneta aqui e quebrasse, partisse essa caneta ao meio. Eu não faço isso, eu não quebro a objeção, eu não quebro e jogo fora aquilo que o meu cliente disse. Porque se quebrou, entende-se que eu tenho que jogar fora, não serve para mais nada, não é verdade? E quando nós estamos numa negociação, a objeção do cliente é algo maravilhoso. É um gatilho que você deve utilizar para fazer com que ele se aproxime ainda mais de dizer sim, ainda mais de assinar o contrato, de enviar o comprovante do Pix. Então eu não utilizo, na verdade, o termo quebra de objeções, mas eu utilizo o conceito de utilizar a objeção como um ponto que vai fazer com que agora eu possa ir para uma aproximação maior da ação de valor que eu quero. Deu para compreender isso? Por que então que no título do vídeo tá quebra de objeções e na capa do vídeo também? É porque as pessoas geralmente pesquisam por isso. Então, para poder chegar nesse conteúdo, vai lá como quebra de objeções. Mas o conceito que eu entendo não é esse. Eu não quebro, eu simplesmente eu utilizo essa objeção como um ponto para fazer com que eu me aproxime mais ainda dessa venda. Legal? Fechou? Na descrição desse vídeo, eu deixei para você 3 links, tá? Antes da gente começar a falar das objeções aqui, como que nós buscamos catapultar esse prospecto, essa lead para venda. Na descrição do vídeo, deixei 3 links para você. Um link é para o nosso grupo no WhatsApp, nós podemos fazer networking. Dentro desse grupo de WhatsApp, nós temos empreendedores, nós temos profissionais da área de vendas, profissionais da área de marketing. Você pode tirar dúvidas, você pode realizar perguntas também dentro desse grupo e eventualmente até gerar comércio, ou seja, até comercialização eventualmente você pode realizar ali dentro do grupo, tá? Então eu aconselho você que você faça parte para aumentar seu network, suas possibilidades então, de conexões. Deixei mais dois links aqui na descrição desse vídeo, um para o Instagram da Mazuquim oficial, para que você possa se conectar e lá tem conteúdos específicos para o Instagram, que nós não temos aqui no YouTube, e o outro é o meu Instagram pessoal, me siga lá no meu Instagram pessoal para nós podermos conversar, ter uma conversa mais um para um, e também lá tem conteúdos específicos, exclusivos que eu faço por vezes apenas para o meu Instagram pessoal.
Fechou? Beleza? Então vamos lá, Danilo, quais são aqui as principais objeções e como que nós usamos para poder fazer com que essas objeções nos permita vender mais. Então vamos lá. Imagina que eu e você, nós estejamos agora aqui numa reunião online, tá? Imagina isso, eu e você. E aí eu expliquei para você, por exemplo, toda a solução aqui da Mazuquim, a solução em consultoria de marketing e vendas, e aí você olhou para mim e falou assim: "Achei alto o valor para mim, viu? Esse valor tá alto". Se eu simplesmente paralisar, falar: "Ah, eu entendo, pensa um pouco, porque é muito bom". A Mazuquim, ela tá mais de 14 anos no mercado. A Mazuquim, ela trabalha e já trabalhou com marcas renomadas no mundo todo. Nós, pra você ter uma ideia, nós gerenciamos mais de 30 milhões de reais todos os anos só em uma MCC do Google. Nós somos bons mesmo naquilo que nós fazemos, pensa direitinho. Você acha que essa lead ela vai avançar? Você acha que esse cliente, ele de fato vai sentir confiança nisso que eu estou dizendo e vai fazer com que então agora ele fala: "Ah, pensei melhor, hein? Não é tão alto não, bora lá fechar isso logo". Você acha mesmo? Eu te garanto que não, ou a maior parte não, tá? O que eu quero dizer para você aqui? Geralmente, quando se tem uma objeção, é importante que eu devolva essa objeção com uma pergunta reflexiva. Eu preciso de fazer com que a minha lead comece a pensar: será que de fato é alto? O que é alto? O termo caro, ele é um termo comparativo. Caro mediante ao quê? O que você está comparando? Então vamos lá, vamos verificar aqui no fluxo de cadência da Mazuquim como que a Mazuquim treina os vendedores. Vamos lá. Achei alto o valor para mim. Então tudo bem. Primeiro aqui, entendo totalmente, Danilo, e é ótimo que você tenha trazido isso, porque mostra que você está olhando com responsabilidade para o caixa da sua empresa. Mas posso te perguntar uma coisa? Você gostaria de pagar menos ou de faturar mais? Ou seja, reflexão. Eu quero pagar menos ou eu quero agora dar um passo adiante? Eu quero fazer com que o meu negócio cresça. Eu quero faturar mais. É uma pergunta que eu faço para esse possível cliente durante a negociação. E ali, claro, ele vai trazer uma resposta. E o ponto importante de tudo isso que eu vou trazendo para você, das perguntas e respostas, é que muitas vezes a resposta dele você precisa de ter treinado muito bem, porque agora vai virar uma outra objeção e você precisa de quebrar essa outra objeção. Quer um exemplo para não ficar tão genérico? Eu fui lá e perguntei isso para ele. Entendo totalmente, Danilo, e é ótimo que você tenha trazido isso, porque mostra que você está olhando com responsabilidade para o caixa do seu negócio. Mas posso te perguntar uma coisa? Você gostaria de pagar menos ou de faturar mais? Aí ele diz para você assim: "Ah, eu gostaria de faturar mais, é claro, com toda certeza, mas eu tenho um sócio também. E eu preciso de fazer com que o meu sócio ele esteja participando dessa tomada de decisão". Opa, ele colocou então mais uma objeção, não é? Então você tem que quebrar essa objeção também. Olha só aqui no fluxo de cadência da Mazuquim, quando nós falamos, por exemplo, de um sócio que vai precisar de trazer o feedback. Olha lá, ó. Perfeito, Danilo, entendo totalmente. É fundamental que vocês alinhem juntos. Só me permita uma pergunta. Existe algo que você acredita que possa gerar dúvida no seu sócio? Porque aí ele vai ter que falar de novo. Ah, não sei, talvez a relação do prazo de entrega, aí você já começa um outro assunto com ele. Porque o que acontece é o seguinte, tem que entender agora o seguinte, ó. Foi uma objeção, né? A objeção era o preço que estava alto. Aí eu quebrei, ou melhor, eu quebrei não, eu usei essa objeção para ele poder caminhar para um próximo nível. O próximo nível que ele foi falar que ele precisa de conversar com o sócio, né? Então o que estava alto, agora a gente vai conversar com o sócio. Caminhamos, ganhamos, né? Estamos mais adiante ali da venda. E agora, quando ele fala que precisa de conversar com o sócio, o que eu preciso de entender aqui? Que possivelmente ele não vai vender, eu não vou vender na hora, porque realmente ele precisa de conversar com o sócio dele. Errado foi na hora do agendamento da reunião, porque no agendamento da reunião o ideal era ter colocado o sócio junto, mas tudo bem, já tá ali, tá conversando, tá negociando, eu e você já estamos negociando, não tem muito mais como eu fugir agora, né? Falar, chama lá o teu sócio agora. A depender da situação, até poderia, liga pra ele agora aqui. Se fosse, por exemplo, uma venda de ticket médio baixo, uma escola, por exemplo, isso acontece muito na minha escola, né? Vai lá, é só um exemplo, tá? A mãe ou o pai com um aluno, e aí o pai precisa de conversar com a mãe precisa de conversar com o pai. Ah, tudo bem, eu volto outro dia. Não, liga para ele, liga para ela agora, tá aqui, ó, qual é o número? Já vai discando.
Mas se é uma área com ticket médio mais elevado, é mais difícil, né? Não, meu sócio está viajando. Então, a depender da área, você tem que saber como que você deve se portar, se comportar. Só que nessa reunião aqui, se eu não vou fazer com que ele ligue para ele, para já tomar a decisão, um ticket médio mais elevado, etc., né? Não posso parecer desesperado também para poder fazer a venda. Muito pelo contrário, eu tenho que estar no mesmo nível que ele, e se possível, ele esteja me enxergando como uma grande autoridade, que talvez ele seja eu seja importante, claro, ele seja importante para mim como cliente, mas eu tenho tantos outros, tantos clientes grandes, etc, etc, né? Isso é importante. Mas a partir do momento que ele diz que ele precisa de conversar com o sócio dele, o que você tem que garantir é que quando ele for conversar com o sócio dele, a forma como ele conversar com o sócio dele, ele seja um vendedor para você. Existe uma diferença muito grande. Observa o seguinte: terminou a reunião. E aí ele falou assim: olha, eu conversei com o Danilo lá, viu? O Danilo lá da Mazuquim. Eu não gostei muito, não, achei o valor muito alto. Acho que a gente tem que procurar outras oportunidades. Ou seja, ele não foi seu vendedor. Porque você acha que agora o sócio dele vai falar: ah, não, mas vamos pensar direito, quem sabe? Dificilmente, né? Não vai. Agora, imagina agora ele chegando na seguinte situação aqui. Olha, eu conversei com o Danilo e olha, eu acho que isso é o ideal para nós, viu? Apesar do valor estar um pouquinho acima do mercado, a entrega que eles têm compensa. Compensa bastante. Eu iria na Mazuquim. Observa como foi muito diferente? Então agora a tendência do sócio falar, vamos que vamos embora, é muito grande, né? De querer assinar um contrato e querer, então, se tornar cliente. Observa que as objeções fizeram com que você caminhasse. Se você tivesse ficado quieto quando ele falou que o valor estava alto, por exemplo, né, e tentado falar o quanto você é bom, que é um grande erro na hora da negociação, o quanto eu sou bom, o quanto eu sou bom. O seu cliente não quer saber o quanto você é bom, o seu cliente ele quer saber o quanto você é bom em resolver a situação dele. É diferente, você compreende isso? Então eu coloco a solução aqui no centro. Eu consigo te ajudar, eu consigo fazer com que você saia desse estado A e vá para um estado B, porque eu vou te ajudar nisso, 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 naquilo. Olha só esses outros que já tiveram esses mesmos problemas e eu ajudei a solucionar. Precisava de faturar 2 vezes mais, 3 vezes mais, e eles hoje estão faturando nesse período de tempo. Opa, aí fez sentido para o cliente. Mas vamos lá, se eu ainda continuasse com o mesmo, com a mesma objeção, quais são as outras formas que eu tenho de utilizar essa objeção a meu favor? Vamos lá, ó. A objeção é a mesma. Achei o valor alto para mim. Qual é a segunda opção que eu tenho aqui na Mazuquim, por exemplo? Ó? Hoje você me disse que quer vender mais. Precisa de atingir suas metas de vendas, perfeito? Se você faturasse, por exemplo, mesmo que no cenário pessimista que criamos, faria sentido investir para o seu negócio se manter e destravar o crescimento? Ou seja, é mais uma forma da pessoa refletir. Aqui eu estou imaginando que durante a negociação foi enviado um cenário de investimento-retorno, enviado um cenário otimista, realista, pessimista. E aí então eu uso aquilo que eu trabalhei no conteúdo da reunião durante a negociação, para usar essa objeção como ponto potencial para que esse cliente ele venha a comprar. Observe lá no cenário de investimento-retorno que eu fiz para você. Se você, mesmo no cenário pessimista, faturasse aquilo com aquele investimento, ajudaria na sua empresa? Se você faturasse hoje 100 mil reais a mais, 10 mil reais a mais, 20 mil reais a mais, ajudaria no seu negócio? Você hoje, por exemplo, vende produto, tá? Se você passasse a utilizar esse produto e naquele período que eu coloquei no cenário pessimista, usando 3 meses, o seu cabelo voltasse a crescer, faria sentido para você? Nesse momento a pessoa, pô, 3 meses, só 90 dias, cabelo crescendo, pô, faria sim. Seria muito bom. Você caminhou para conseguir fazer a venda na hora, sem ele ter que ficar pensando para depois. Beleza? O que mais? Para a gente poder acelerar aqui o passo, ó. Na verdade, se analisarmos aqui o cenário de investimento-retorno, mesmo que no cenário pessimista, ainda assim teríamos uma lucratividade e aí eu falo lucratividade. Essa lucratividade impactaria de forma positiva em seu negócio? Sempre é pergunta, tá vendo? Sempre é reflexão. Coloco algo para essa pessoa pensar. Outra forma aqui, ó. É natural esse pensamento no início. A maioria dos nossos clientes atuais também achou o valor alto antes de entrar, mas depois perceberam que estavam mais tempo perdendo dinheiro por não ter essa estrutura do que gastando ao contratar e ter essa estrutura. Por isso, hoje temos mais de 400 empresas analisando a metodologia. Você já parou para pensar no quanto pode estar deixando de ganhar por ainda não ter dado esse passo? Sempre uma pergunta reflexiva.
A pessoa ela tem que responder para você, tá? Faça o seu cliente responder para você. Faça ele pensar. Quanto mais ele tiver que falar, ele tiver que pensar, muitas vezes ele mesmo vai chegar na conclusão: tenho que adquirir, tenho que comprar. Olá, Danilo. Sobre o valor, entendo totalmente sua colocação. Mas, se me permite, muitos dos nossos clientes que hoje estão tendo retorno com a Mazuquim pensavam da mesma forma. A grande virada veio quando entenderam que o valor investido, que não é custo fixo, que não é um custo fixo, mas sim é o que garante que as vendas aconteçam de forma recorrente e previsível. Se você tivesse hoje uma previsibilidade de vendas, esse valor continuaria parecendo alto para você? Porque talvez ele não tenha entendido ainda que existe uma previsibilidade de quanto ele vai ganhar mais. Tem que tentar pegar isso aqui e colocar para o seu negócio. O meu negócio, Danilo, é diferente, não é um negócio consultivo, ele é um negócio de impacto de venda direta. Então é o exemplo que eu dei lá do spray para poder fazer o cabelo crescer. De venda direta, venda rápida. Venda muito diferente da venda receptiva, é na venda de impacto, na hora que a pessoa ela entra em contato com você, mas os gatilhos eles são os mesmos. Fazer a pessoa refletir, fazer a pessoa entender qual é o benefício que ela está deixando de ter e a economia que ela terá e o benefício que essa pessoa, ela, ao realizar agora, terá num futuro próximo. Hã? Porque do contrário, essa pessoa não conseguirá atingir aquilo que ela tanto quer. Nesses exemplos aqui a gente está falando de empresa que fatura mais, tem mais clientes. No outro exemplo que eu dei é de uma pessoa que não é que ela quer o cabelo a mais na cabeça dela, é porque ela quer se sentir, ter uma autoestima maior, se sentir mais bonita, mais bonito, entendeu? Então é isso que você precisa de fazer com que a pessoa ela consiga se transportar. Precisa de se transportar. Ora, se transportar atingindo o objetivo, outrora é se transportar se vendo, perdendo a oportunidade. Caramba, olha só, se eu tiver que esperar isso daqui, meu negócio pode até falir. Pô, se eu tiver que esperar isso daqui, hoje que eu tenho um pouquinho de cabelo, não vou ter mais cabelo nenhum, tá? Então são os dois sentidos que nós levamos reflexão para a nossa lead, nosso possível cliente. Outra objeção: irei pensar e retorno depois. Irei pensar e depois eu retorno, viu? Você já teve essa objeção? Provavelmente já, né? Como que, por exemplo, aqui nós buscamos quebrar? Olha lá. Perfeito. Só não quero ser aquele vendedor que some e depois reaparece perguntando: e aí, pensou? Então, antes de encerrar, me diz com sinceridade, o que está fazendo, o que está te fazendo querer pensar mais um pouco? Às vezes, um ponto simples pode ser resolvido agora mesmo. Ou seja, não deixe nunca o consumidor, o possível cliente, sair de uma conversa, uma reunião, uma negociação com você, mesmo que seja ali no WhatsApp independente, uma ligação, não deixe ele sair se você não souber o porquê ele está saindo. Essa é a questão. Tem que ficar muito claro qual foi o ponto que ele ainda precisa de pensar mais. No que ele precisa de pensar mais? É o preço? É o valor que está alto? Observa. Se ele falar, olha, eu preciso de pensar um pouco a mais, porque o valor é alto para eu fazer esse investimento. Agora nós entramos naquele outro gatilho lá. Nós entramos naquela outra objeção do valor alto. Aí tem aqui todas aquelas respostas. Ah, eu tenho que pensar um pouco mais por causa do meu sócio. Entramos no outro, né? Na outra objeção. Observa que é um fluxo, é um fluxograma que nós vamos seguindo, é um fluxo lógico. Deu tal resposta, venho para cá. Deu tal resposta, venho para cá. Deu tal resposta, venho para cá. Mas sempre usando essas objeções como ponto de alavanca para que nós consigamos bater a nossa venda. Tudo bem, Danilo, só um ponto importante. Quando conversamos, você mencionou que, citar dor ou meta dele. Exemplo, você que precisava de faturar 2 vezes mais. Vamos lá. Quando conversamos, você mencionou que precisava de faturar 2 vezes mais para manter o seu negócio de pé. Acredito muito que seja importante começarmos a resolver isso o quanto antes. Concorda comigo? Danilo, conforme nós conversamos anteriormente, você disse que hoje a sua empresa ela depende 90% de uma outra empresa que ela disponibiliza, ela pede serviços para você, produtos, ela compra os seus produtos. 90% do seu faturamento vem dessa empresa. Concorda comigo que ficar dependendo 90% do nosso faturamento somente dessa empresa é muito perigoso? Faz a pessoa pensar. Faz a pessoa pensar. Faz ela refletir. Tá? Olha, imagina que você, por exemplo, esteja vendendo algo que afete
possa afetar, na verdade, a saúde dessa pessoa. Danilo, você concorda comigo que é importante nós começarmos a cuidar da sua saúde agora e não quando você já começar a ter problema e a ter sintomas? Faz a pessoa refletir, é importante que a pessoa venha a refletir. Porque a partir do momento que ela vai refletir, ela vai chegar numa dedução lógica. Sim, minha empresa não pode falir, porque 90% do faturamento vindo dessa outra empresa realmente tem que diversificar. Ah, realmente, eu não quero deixar para olhar isso só quando eu já estiver tendo sintomas do problema. Eu não quero ter o problema. Eu quero algo preventivo. Faz sentido para mim. Você vem de casa, aí a pessoa tá com um aluguel. Olha, a tendência é que o aluguel aumente muito. Não vamos deixar para fazer o consórcio quando e aí obter a sua casa, comprar a sua casa quando nós já tivermos com um valor estratosférico de aluguel. Vamos fazer agora, porque talvez depois vá comprometer uma renda sua mensal que você nem tenha. E isso vai prejudicar. Talvez você tenha que tirar os seus filhos da escola. Começa a colocar os pontos, mostra, deixa claro o cenário que pode acontecer. Deixa claro o cenário que pode acontecer. Tanto pro lado positivo, conquistou a casa, ai que maravilha, que legal, passar o final de semana, assistir um filminho na sua casa, que maravilha, que gostoso. Assim como também não comprou, tem que continuar pagando aluguel, olha, gera um problema grande, vai aumentar. Claro, sem mentir. Sempre, claro, também observando o que está acontecendo, os movimentos de mercado, conhecendo muito o seu produto, o seu serviço, a sua área. Você tem que ser um conhecedor do seu serviço, do seu produto, sua área. Porque a partir do momento que você conhece muito, você tem muitos pontos de alavanca quando a lead trouxer, o possível cliente trouxer uma objeção. O que mais que eu tenho aqui, ó? Com certeza, pensar é parte importante de qualquer decisão. Só te deixo um ponto para considerar. A estrutura que propomos tem como objetivo evitar que você continue perdendo oportunidades mês após mês. O que aconteceria se você deixasse tudo como está por mais 30 dias? Isso te aproxima ou te afasta da meta conversamos em reunião? Reflexão. Claro, Danilo, pode ficar à vontade. Apenas para que eu possa te acompanhar com clareza. Em quanto tempo você acredita que conseguirá tomar essa decisão? Posso me organizar para te enviar um lembrete ou uma nova análise, caso deseje. Né? Aqui bem mais contido, bem mais tranquilo. Então, observando também com quem você está conversando. Né? Terceira objeção, irei verificar com meu sócio e lhe retorno posteriormente, que foi o que nós, inclusive, já adentramos, que teve a primeira. Ó, perfeito, Danilo, entendo totalmente, é fundamental que vocês alinhem juntos. Só me permita uma pergunta, realizar uma pergunta. Existe algo que você acredita que que possa gerar dúvida no seu sócio, que o seu sócio ainda possa ter dúvidas? Esse é o primeiro. Outro aqui, ó, perfeito, Danilo, se dependesse apenas de você, você se tornaria nosso cliente? Para que ele possa ser o nosso vendedor quando ele for conversar com o sócio dele. Se dependesse só de você, você se tornaria nosso cliente? Ah, eu ainda estou pensando, porque eu estou conversando com alguns concorrentes, para ser bem sincero. Então eu não posso falar que eu fecharia com você. Opa, então ele colocou outra objeção. Para outra objeção, eu tenho aqui mais respostas. Se ele colocou que ele está conversando com um concorrente, ou precisa de resultado, precisa de feedback de concorrente, perfeito, Danilo. A única observação que faço é que a nossa estrutura atual com os bônus, como? Aí você fala os bônus, por exemplo, na Mazuquim, ó, nós temos CRM, que é o Help Kim, nós temos as páginas de alta persuasão, como Kim Pages, mentorias, que fatalmente irá levar a vender, mas está disponível até você coloca o dia X, ou seja, aqui você colocou, na verdade, uma escassez. Tudo isso aqui que eu tô te apresentando, mentoria, o CRM, que é o Help Kim, que vai te ajudar a vender mais com inteligência artificial, até o dia tal. O produto lá com cabelo, para poder fazer crescer cabelo, para poder vir o brinde, que é para te ajudar a massagear o couro cabeludo, é só se você fechar até dia tal. Né? O desconto que eu te dei é só até tal hora. Condiciona. Se ele vai conversar com um concorrente, condiciona para ele poder te trazer um feedback, te trazer um retorno. E faz follow, viu? Porque se ele vai conversar com um concorrente, é importante você fazer follow. Mas a lógica sempre é: uma objeção leva a uma resposta reflexiva, que vai levar a uma outra objeção, que pode levar a uma outra resposta reflexiva, ou, nesse caso, uma escassez. Tá? O que mais que eu tenho aqui para você? Ó, claro, ó, ainda falando sobre irei verificar com o meu sócio e lhe retorno posteriormente. Né? Claro, é super importante essa validação em conjunto. Para facilitar, posso te enviar um resumo com os pontos-chave da proposta. Isso ajuda bastante nesses alinhamentos internos. Você acredita que quando conseguirão decidir?
Quando é? Até que dia vocês conseguirão decidir? Data, tem que ter data, porque trazendo data para você é até um motivo para você chamá-lo novamente. Você tem que é necessário que você crie motivos para chamar a lead novamente. Fluxo de cadência, follow, tá? Ainda mais quando nós estamos falando de venda com ticket médio mais elevado, venda consultiva. Quarto item aqui que é aguardando proposta dos concorrentes, ó. Falei já a primeira, vou para a segunda. Claro, faz parte analisar alternativas. E é importante sim. Só me permite uma sugestão? Enquanto avalia, vale refletir não só no que é mais barato, mas no que te coloca mais perto do seu objetivo, que é atingir, aqui ó, nesse exemplo, meta de vendas. Isto com segurança. Quando estiver pronto para agir, estarei à disposição para te ajudar a estruturar e crescer com base sólida. Danilo, irei lhe apresentar um voucher para lhe dar um incentivo para que se torne nosso parceiro. Esse voucher terá uma data, escassez. Perfeito, Danilo. Faz sentido sim, é importante avaliar outras possibilidades. Agora, um ponto válido de ser disposto é que só avalie opções que consigam lhe trazer cenário de investimento-retorno, que é só um exemplo. Você tem que adaptar para o seu produto, para o seu serviço. No meu caso aqui, de Mazuquim na consultoria de marketing e vendas, é o quê? O que eu estou falando? Você vai analisar a concorrência? Legal, mas ó, só leve em consideração concorrência que te trouxer um cenário de investimento-retorno, com metodologias de vendas validada, e que seja um partner premier do Google. Significa dizer o seguinte, que eu estou falando para o meu cliente, estou educando ele. Ó, tudo bem, você pode olhar a concorrência, mas faça comparação com concorrentes que de fato são concorrentes, que tenham a mesma entrega que nós, que não te tragam só leads, mas que te tragam metodologia de vendas, que não simplesmente façam uma gestão de tráfego no Google, mas que sejam partner premier, e com isso também eu já elimino uma boa parte da concorrência. Por exemplo, só em Partner Premier, somente 3% das empresas no Brasil são Partner Premier. Então, se o meu cliente levar isso em consideração, provavelmente, muitos dos concorrentes aqui já não se tornarão mais concorrentes. Pense, então, no seu negócio. O que você tem como um grande diferencial e aí coloque para o seu cliente poder analisar na concorrência, na sua concorrência, isto que você tem como grande diferencial. Isso já vai tirar muita concorrência. Quem não lhe trouxer isto, seguramente terá dificuldade em conseguir fazer com que você alcance o objetivo. Aí você pode citar qual é o objetivo, conforme conversamos hoje aqui. Danilo, irei lhe apresentar um voucher para lhe dar um incentivo para que se torne nosso parceiro. Ou seja, escassez de novo. Né? Eu disponho um voucher com algum desconto, ou com algum brinde, com algo a mais, uma mentoria, etc., depender do que você está comercializando, para fazer com que essa pessoa ela tenha uma data máxima, né? Não é de qualquer jeito, não. Tem aqui, ó, eu te dou esse benefício e eu quero esse outro benefício em troca. Beleza? Trouxe para você, então, aqui um pouco de, entre aspas, quebra de objeções, que eu não gosto de chamar de quebra de objeções, mas a alavanca para que nós consigamos vender de maneira mais facilitada, né? E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você quiser mais objeções com mais alavancas para que nós possamos fazer com que essa lead, esse possível cliente, se torne de fato, nosso cliente em negociações, estarei aqui à disposição para poder gravar mais conteúdos para você sobre. Novamente, cito para ti, tem três links aqui na descrição. Um link vai para o nosso grupo da Mazuquim Plus, os outros dois para o Instagram da Mazuquim Oficial com conteúdo específico, lá dentro do Instagram da Mazuquim Oficial, e um outro para você poder se conectar comigo, diretamente comigo, me siga lá no Instagram. Se você ainda não se inscreveu no canal, que você possa se inscrever, que você possa ativar o sino de notificações e, então, consumir os demais vídeos que nós falamos sobre negócios, sobre vendas e sobre marketing. Beleza? Um abraço e até o próximo conteúdo. Estamos sempre online.